Agora sim? Okay. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Capela do Rato, aqui à quarta sessão deste ciclo O Espiritual no Desenho. Temos a honra de ter dois convidados que nos vão ajudar aqui a mergulhar um bocadinho mais neste tema. E passo a apresentar, assim, muito brevemente, depois se tiverem curiosidade sobre mais coisas, no final, antes do jantar, tratam de esclarecer outras dúvidas. A Sara Amado, amiga de longa data, fomos colegas no mesmo departamento de artes visuais, portanto, professores, preparámos muitas aulas juntos, sonhámos muitas aulas juntos, e formação em arquitetura, mas eu diria que a Sara é uma empreendedora. Tem um projeto lindo que se chama Prateleira de Baixo, que se nunca ouviram falar, vão ao Google e pesquisem. E a Sara é daquelas pessoas que aceita convites assim, sem medo, apesar de estremecer por dentro, aceita. O Nuno Branco é padre, jesuíta, também amigo já de longa data e arquiteto de formação. Trabalhou em Coimbra, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega. Exato. E agora está no COPAV, aqui em Lisboa, no Centro Universitário Padre António Vieira. Talvez algumas pessoas tenham reparado nas Jornadas Mundiais da Juventude, na Via Sacra, aquelas imagens, pronto, saiu tudo ali de um pequeno quarto, escritório de Lumiar, pronto, foi tudo ali. E é uma grande honra tê-los aqui, portanto, com quem debati muita coisa. Antes de passar a palavra à Sara, que será a primeira, e depois ao Nuno, gostava de lançar assim lançar a conversa antes de começarmos a ouvir o que a Sara preparou. Em França, na região dos Alpes, ali perto da Suíça, entre Suíça e Itália, há uma zona que se chama Assy, é um planalto. E lá nessa zona, muitas pessoas vão para lá para respirar o ar da montanha e cada vez mais pessoas iam até que foi necessário enviar um padre, porque era preciso haver missa. As pessoas não podiam andar por ali sem missa, não é? Então, então decidiram construir uma capela, construir uma igreja. E aquilo calhou exatamente numa altura muito importante em que haviam assim, uns dominicanos que estavam muito preocupados com que arte é que nós colocamos dentro das igrejas. E essa pequena igreja nesses Alpes franceses receberam obras do Braque, do Matisse, do Chagall, do Rouault e, curiosamente, no altar-mor, que é um altar assim, a parede de fundo é toda em rocha, foi convidado um artista francês que trabalhava em tapeçaria, o Jean Lurçat, e quando ele recebe a encomenda, ele diz, finalmente convidaram-me. E isto é curioso porque há artistas que, se nunca forem convidados, eles também não se vão fazer convidados. E esta ideia do convite, e ele depois desenvolve um bocadinho mais e diz, estava cansado de trabalhar em obras de 3 metros por 4, o que já é gigante, não é? Porque o altar tem quase 5 metros de altura por 14 de comprimento, e ele sentiu-se, finalmente vou fazer uma obra a sério. Pronto. E eu gostava de lançar aqui a pergunta à Sara sobre esta ideia do convite. Quando a Sara é convidada, e a Sara tem aqui na capela uma peça, que é aquela que está aqui ao lado, e eu sei que ela, se ela não falar disso, vai ter que falar agora, não é? Como é que foi isto de receber um convite? A Sara dedica muito tempo à profissão docente, mas volta e meia é puxada para este lado artístico e em vez de estar a puxar os alunos para fazer arte, é ela puxada para fazer arte.
E eu gostava de saber como é que é isto, como é que foi isto, esta ideia do convite. Ok, obrigada. A graça é que eu vinha com uma rasteira para pregar ao Mário ali na apresentação, que era fazer-lhe uma pergunta, e a pergunta era esta: porque é que me convidaste? Porque na altura falámos ao telefone e eu via-se muito mal, e eu perguntei, mas porquê eu, e porquê indeciso, e eu vi mal, e portanto queria te perguntar outra vez, mas depois já podes falar disso. Tentando responder assim rapidamente, a questão do convite é uma alegria, porque é a desculpa perfeita. Como estavas a dizer, eu dedico muito tempo ao ofício, não é? À profissão, e se não damos espaço, não se faz mais nada entre o correr dos dias e a preocupação de fazer aquilo que se faz para outros bem feito, não é? E não só os alunos, mas o colégio por onde eu trabalho. E, portanto, tudo aquilo que é só meu vai ficando para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. E, por isso, um convite, de repente, o dizer que sim é uma obrigação, não é? O dizer que sim implica uma dedicação. E, portanto, na verdade, tu obrigaste-me a dedicar a uma coisa que eu, na verdade, queria muito e sabia mais ou menos que sabia, mas não tinha a certeza. E por isso, obrigada. Então, sim, Então, bora. Nós repetimos a partir da apresentação. Isto. Vê se eu vejo. Está bom assim? Joaquim? Onde está o Joaquim? Está bom? Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo, obrigada ao Mário pelo convite, ao Padre António, não sei onde é que ele está, ao Padre António pela confiança e à comunidade, principalmente através do Joaquim e da Teresa, pelo acolhimento que me fizeram aqui. Quando tive de dar o nome a esta apresentação, ainda antes de saber muito bem o que é que vinha aqui dizer, escolhi esta pergunta na mesma linha do título que dei ao texto que escrevi para acompanhar as peças que deram origem a tudo isto. Esse título era Texto Alinhavado, porque aquela peça é uma, mas já vão perceber, faz parte de um conjunto. Para quem não sabe, alinhavar é um termo de costura que significa cozer provisoriamente, normalmente com uma linha mais frágil, para garantir que a costura definitiva fica direita. O verbo passou também a usar-se para significar o esboçar de uma ideia ou um projeto, o realizar de uma tarefa de forma apressada, tosca ou imperfeita, e ainda para começar a organizar ou preparar alguma coisa. E tudo isto que aqui venho hoje mostrar e pensar tem estas características de esboço de ideia, de imperfeição e de começo. Já a expressão que dá origem ao título, com que linhas me cozo, significa conhecer perfeitamente as capacidades, os limites ou as artimanhas de alguém ou de si mesmo, e é equivalente a saber com o que se conta ou saber ao que se vai, o que parece um título muito mais seguro de si do que o primeiro, embora, se repararem, tenha fugido da afirmação na primeira pessoa do singular para a tirar para fora e em forma de interrogação. E era aqui, Mário, que eu te perguntava, porque fazes sempre estas perguntas, esta pergunta que são três, que era a que convite foi este, porquê eu e porquê indecido, mas podes responder agora ou depois na conversa. Vai pensando. Então, quando vim às outras sessões, percebi que faria sentido, para além de contar a história daquela peça, ajudar um pouco a pensar o que é ou pode ser esta espiritualidade no desenho. E é isso que procuro trazer aqui hoje. O desenho tem sido a base do meu pensamento e da minha ação. Penso por imagens. Esta apresentação, aliás, foi primeiro composta por imagens e só depois, e a partir delas, pensei nas palavras. O desenho é a minha linguagem, uma ferramenta de trabalho, de aprendizagem e de ensino, um modo de pensar, de expressar e de criar. Quer seja pelo puro prazer de representar, quer seja porque é uma língua que ensina a descobrir. Há 20 anos que dou aulas de desenho, tenho aqui uma aluna. Onde é que eu ia? O desenho é o denominador comum da minha ação no mundo.
Na arquitetura, e ao mesmo tempo na cenografia e nos figurinos de teatro, o desenho ganha vida na sua tridimensionalidade, mas principalmente pela ação da luz e dos corpos dos atores ou das pessoas. Esta capacidade plástica que o desenho encerra permite a sua exploração em imensas áreas diferentes em que tenho tido o privilégio de poder ir experimentando ou tridimensionalmente. A propósito desta reflexão, e olhando para trás, descobri que todos os projetos que desenhei em fotografia têm a ver com a passagem do tempo. São sempre diários. O diário mensal da Ameixoeira do pátio do ateliê onde estagiei, o diário de uma Polaroid por dia numa viagem de 3 meses ao Japão, ou o diário semanal da obra de nossa casa. Todos eles são formas de agarrar o tempo, não de o fazer parar, mas de o visualizar. Não há muitos anos descobri que nem toda a gente via o tempo no espaço como eu, mas também que havia outras pessoas com essa estranha característica da sinestesia espaço-temporal, parece que se chama assim. Desenhar implica sempre a escolha de um ponto de vista, e talvez não tenha sido por acaso que foi na arquitetura de um álbum ilustrado, na cabana que as crianças tantas vezes abrem sobre a cabeça, mesmo antes de saberem ler, que encontrei o lugar certo para poder ligar tempo, palavra e imagem e, a partir destes objetos, pensar o mundo. Há 17 anos que escolho e escrevo sobre álbuns ilustrados num blog, agora um site, chamado Prateleira de Baixo. Tornei-me curadora de livros, ligando-os uns aos outros, a uma notícia ou a um acontecimento, mas também a escolhê-los para pessoas, espetáculos ou exposições. Um curador é aquele que tem cuidado e apreço, que zela, cuida e dá atenção a alguma coisa. Fazer curadoria também é desenhar, porque implica observar, selecionar e interpretar. Tal como quem desenha, um curador pausa, devota especial atenção a alguma coisa e interpreta através da sua seleção. Determinante também no que e no como desenho tem sido a maternidade. Normalmente ponho na nota biográfica mãe de 3 filhos, porque sei que isso faz parte da estrutura que define a maneira como trabalho. Das máscaras às festas e em todos os dias no que ponho na mesa da refeição, há um desenho, um projeto, um conceito. Isso dá trabalho, claro, mas é o que de facto me tem preenchido quando, em muitas fases da vida, o ofício de professora me foi sendo pesado. Ter um filho é ter o privilégio de voltar a ver e a saborear novamente tudo pela primeira vez. Mas é também a obrigação de dar a ver e a experimentar com o cuidado certo. Tendo uma genealogia de mestres no feminino como Sónia Delaunay, Annie Albers, Lourdes Castro e Helena Almeida, fui fazendo objetos para eles, com eles ou a partir deles. Há quem diga que sou uma artista da vida, ou quem insista em explicar-me que não sou professora de artes, mas uma artista que ensina. Debati-me recentemente comigo e com outros até chegar à evidência de que sou um número 4 no Enneagrama. Tenho alguma dificuldade em enfiar a carapuça de artista. Julgo que pela extravagância e precariedade, isto é entre aspas, a ele associadas, de que aqui falava a Teresa Paixão. Acho que agora tenho que carregar aqui. Na homilia do domingo em que viemos apresentar a minha peça à comunidade, o Padre António falou das mãos inquietas da sua mãe. Nessa altura eu olhei para a minha mãe e o meu filho olhou para mim, porque também não sabemos estar paradas, somos de mãos inquietas. Das 2 irmãs, Marta e Maria, descendo sem dúvida da linhagem de Marta. A dúvida aqui será se escolherei poucas vezes, como ela, a melhor parte. Revejo-me nas palavras de Tove Jansson, artista mais conhecida por ser a criadora dos livros dos Múmins, que dizia que o amor pelo trabalho físico era uma espécie de instinto atávico que se sente no sangue. E também que tinha um desejo muito forte de construir trabalho, casa, atmosfera, uma relação com uma pessoa amada. Quando refleti sobre a espiritualidade no desenho, pensei nela como a definiu aqui o Padre Christopher na sua apresentação, não como pertença religiosa, mas como busca de sentido de abertura ao mistério para lá da estética, a chave da revelação.
Peguei neste desafio que o Mário me fez como uma oração, ou seja, pus-me a jeito e ao dispor. Pus-me num tipo de ação mais lenta, com tempo, disponibilidade e atenção, coisas que faço, isso sim, sem dúvida, vezes de menos. Quando vim aqui à capela ouvir o Frei Lawrence Freeman sobre meditação cristã, ele falou da oração como um encontro no íntimo. E no íntimo estamos nós, e para quem, como eu, acredita, está também Deus. Nesse sentido, na oração haverá um encontro com o que em nós é primordial. E primordial é a infância. Gené dizia que criar é sempre falar da infância. Primordial é também o que aconteceu antes de nós, são também os nossos antepassados e os genes que tanto nos determinam. E não sei se foi por tudo isto que durante o tempo em que estive a trabalhar nestas peças, voltei a sentir uma imensa saudade da minha avó. A repetição dos gestos que fiz em pequena com ela, as texturas dos tecidos nas mãos, as linhas presas à roupa e o gesto de puxar os fios, ativaram qualquer coisa interior, uma memória tátil, talvez. Mãe da minha mãe, claramente uma mulher também de mãos inquietas, a minha avó ensinou-me a tocar viola e flauta, a jogar ping-pong e a cozer. A sua casa, onde fiz a minha infantil, estava cheia de linhas, bem como os vestidos que fazia para mim e para si, sempre com grandes bolsos que não dispensava para desespero da minha mãe. Também a mim me fazem falta bolsos. Também eu gosto de mexer em linhas e em trapos. E vejo-me, a propósito deste desafio, a redescobrir o tear da minha infância, ainda com o trabalho montado, e a fazer agora outras peças nesse mesmo tear, procurando relembrar gestos primordiais. Na primeira sessão destas conversas, o Pedro Ribeiro Ferreira falava de sofrimento no processo criativo, como aliás falam alguns artistas. Não partilho desse sofrimento. Antes descubro no ato criativo uma fremência. Fremência significa estado do que oscila ou se agita levemente, estado de quem estremece, ou veemência, arrebatamento. E é nessa fremência do ato criativo que encontro o espírito. O ato criativo, a ação do desenho, como uma oração, um encontro íntimo comigo e então com Deus. É certo que nessa fremência encontramos muitas vezes uma confusão de fios embaraçados, com nós muito difíceis de desatar. No texto que inspirou o título destas conversas, diz Kandinsky: todo aquele que mergulhar nas profundezas da sua arte, à procura de tesouros invisíveis, trabalha para elevar esta pirâmide espiritual que alcançará o céu. E será no desenhar desses fios, no desenliar desses fios, que talvez encontraremos um qualquer tesouro invisível. E acho que são estas as linhas com que me cozo se não tiver perdido o fio à meada. E agora contar então como desenhei este projeto e como chegou aqui aquela peça que está ali no altar. Este conjunto de peças esteve, não foi bem numa exposição, foi uma espécie de performance, pop-up, teve 24 horas na Galeria da Faculdade de Belas Artes, em Lisboa, junto com os desenhos que o Mário fez para a edição de um livro do Cântico das Criaturas. Este livro que depois já posso mostrar. Montei também um vídeo em que mostrava as minhas mãos na inquietude das várias fases do processo, utilizando como banda sonora uma das composições musicais feitas também para este assinalar dos 800 anos do Cântico das Criaturas, através desta publicação. Percebi que um tecido, tal como um texto, tem uma estrutura para organizar ideias e forma uma superfície onde podemos espalhá-las. Ideias com frente e verso, texto e subtexto, múltiplas leituras e texturas. E o desafio de pensar este texto em tecido levou-me em primeiro lugar à palavra, porque as raízes de texto e de tecido se entrelaçam, e porque primeiro vem o verbo e o verbo é movimento. O vai e vem no tear lembra a escrita de um lado para o outro, o tear como máquina de escrever. Então, primeiro desfiei este tecido em verbos: envolver, atar, cobrir, suspender, rasgar, dobrar, amachucar, preguiar, peliçar, vincar, tingir, corar, alinhavar, bordar, passajar, desfiar, cozer, casear, remendar, cortar, puxar fio,
de ser. No caminho tornou-se claro que de todas estas ações deveria seguir o caminho da subtração. Como Francisco, não acrescentar, mas retirar. Desfiar para ser mais, sendo menos. Mas por entre este passajar do texto, encontrei também lugares para agir, para construir, de ser, para fazer mais, com muito pouco. No Cântico das Criaturas identifiquei uma estrutura de 7 pilares. O Sol e o seu avesso, a Lua e as estrelas, os 4 elementos, vento, água, fogo e terra, o perdão e a morte. Com o tecido, construí páginas à escala do corpo, por onde são cozidas ou descozidas as palavras do santo. Desenhar o Sol e a Lua, frente e verso, numa trama casulo. Subtrair as linhas aos elementos, deixando a luz atravessá-los. Vento, água, fogo, terra. Remendar o pecado, pensamentos, palavras, atos e omissões, através do perdão. Suspender a morte, tecendo a vida. Em Assis, durante muito tempo, em Assis, onde fui com o Mário, desenhei o hábito do santo. Não olhei para ele como peregrina nem como turista. Conheci-o através do tempo do desenho. Em cada remendo, a vida dura do corpo de São Francisco e o cuidar delicado das mãos de Santa Clara. Diz que, para além de o serzir, quando era preciso remendá-lo, usava tecido do seu próprio hábito, como quem dá a vida. A peça final do conjunto que desenhei ganha aqui na capela um novo significado pela sua posição entre o altar-mor e o sacrário. É a resposta à última parte da oração-poema do Santo de Assis, em que evoca a irmã morte. Chamei-lhe vida. Esta linha da vida, branca e contínua, no tal vai e vem de máquina de escrever, é a todo momento interrompida, desviada, interceptada. Em determinada altura deixa de fazer tecido, mas continua a fazer caminho. Neste altar, entre os fios que tirei e os fios que teci, entre a palavra e o corpo, a peça compõe um tríptico, onde se evoca o difícil equilíbrio que procuramos, retirar ou acrescentar. Sabe-se que o têxtil foi historicamente uma forma de calar as mulheres. Ao mesmo tempo, nesses bastidores, elas fiaram uma linguagem própria e teceram uma rede de histórias. Eu segui-lhes os gestos entre a palavra e o corpo, puxando o fio que Francisco me lançou com esta oração. Desculpa, estou a andar para trás. Não sei se ouve.
Só para ouvirem um bocadinho desta peça musical que o Alfredo Teixeira fez também por convite do Mário para esta ocasião. É isto. Precisamos de pôr agora aqui mudar o slide. Então, enquanto essa parte logística acontece, obrigado, Sara, pela apresentação. Deixamos espaço no final para perguntas que tenham. E antes de passar a palavra aqui ao nosso jesuíta, arquiteto, desenhador, artista, tenho aqui uma pequena provocação para fazer. O Bruno Munari, que quem não conhece, recomendo vivamente que investiguem também mais sobre ele, portanto, designer italiano que já morreu e que escreveu bastante. Ele também se aventurou pelo mundo da poesia. Eu só conheço um pequeno livro e os poemas que ele escreveu são mesmo telegráficos. E um deles gostava de recuperar para lançar aqui uma pergunta ao Nuno. Num deles ele diz assim, é uma frase: árvore, uma lenta explosão de uma semente. E daquilo que eu conheço do trabalho do Nuno, portanto, nós temos trabalhado também juntos várias vezes, e estas aproximações que ele faz através da arte, portanto, a vocação artística, a vocação religiosa, que dialogam e que põem em ação e que se alimentam. Eu arriscaria perguntar ao Nuno se também faria sentido pensar que este poema do Bruno Munari, Árvore, uma lenta explosão de uma semente, poderia também ser adaptada àquilo que é um encontro com Deus e daí poderíamos dizer Deus, uma lenta explosão de uma procura. Porque, na verdade, é um processo e eu não sei se isto fará sentido, mas gostaria de perguntar se de facto é uma lenta explosão de uma procura este caminho artístico e religioso que tens feito. Esta pergunta... É só para introduzir. É só para introduzir. Então, boa tarde a todos. Também é uma alegria estar aqui. Mas a alegria foi-se logo embora com esta pergunta, que é difícil de responder. Mas eu não sei responder a essa pergunta. Tenho bastante dificuldade em ganhar aqui distância sobre mim próprio, sobre o meu processo, sobre o meu encontro com Deus e a partir deste lado do desenho. Sei que é explosivo, sei que é lento, sei que é bastante sofredor. Ao contrário da Sara que estava a dizer, eu sofro um bocado a desenhar e por isso desenho pouco, ou deveria desenhar talvez mais, mas sim, eu vou ficar a pensar na tua pergunta. Ok, muito bem. Então, sim, vamos... Passamos, exato. Sara, vamos...
Então isto só provou que as perguntas aqui feitas não são combinadas, senão... Sim, 2 confissões públicas de pedido de perdão. É a primeira vez que eu venho aqui a esta capela, e por isso tenho que pedir perdão, porque como é que eu não conhecia... Já conhecia, mas nunca tinha vindo a este espaço. E o segundo, estou a dever ao Mário e a Sara a recensão deste livro, que a revista Brutéria me pediu em dezembro, e estamos em junho, e a recensão ainda não está feita. Tinha aqui pensado uns tópicos para esta nota de começo a desenhar bem quando me engano. Isto foi uma frase que me ocorreu quando estava a desenhar e estava mesmo desesperado. Mas acho que a frase ocorreu depois na parte final. Então pensei assim 3 pontos. O primeiro, o combate entre o texto bíblico e a imagem. Portanto, estou sempre à volta do texto bíblico porque tenho que ir ao bambão dizer alguma coisa de interessante. E depois o tema da imagem, que é à qual recorro para poder visualizar alguma coisa, não é? Segundo, esta arena, que é uma arena de combate, onde se vai aliando esta experiência de oração e do desenho e, finalmente, uma espécie de exercício de pobreza, mas que me dá muita alegria e muito contentamento, que é começo a desenhar bem quando me engano, e a economia das linhas. Então, isto foi a fotografia, estava eu sentado no sítio, no quarto onde estava a trabalhar, e que a Arquidiocese de Braga tinha-me feito uma encomenda para uns desenhos para o lecionário próprio de Braga, e aquilo estava-me a correr tão mal que eu sentei-me e disse: vou ter que arranjar uma desculpa ao Sr. Arcebispo de Braga, mas isto não está a sair nada. E o que aconteceu foi que, por não dominar uma técnica, este pastel se parte nas mãos, e eu não tenho jeito para isto, e tinha pensado por intenção trabalhar a mancha a partir daqui, mas que foi atraiçoado e que foi surpreendido enquanto estava a trabalhar uma matéria-prima que eu não dominava. Então aqui começa assim a minha grande tensão entre o texto bíblico e a imagem, porque na fórmula do Instituto da Companhia de Jesus, que diz quem é que nós somos, jesuítas, diz que há 3 grandes finalidades: o aperfeiçoamento das almas, a propagação da fé e a consolação dos fiéis. Portanto, os meios para chegar aqui é por via da pregação, por via do Ministério da Palavra, os exercícios espirituais e obras de caridade, formação cristã e confissões. Então, noto aqui que, para um jesuíta, ao contrário do que eu estaria à espera, o peso que é dado à palavra e ao texto e pouco à imagem ou à experiência. Portanto, embora os jesuítas tivessem trabalhado o tema do teatro, da música, das igrejas, mas parece que depois aqui os meios mais apropriados para este propósito anda tudo à volta do uso da palavra. Portanto, imagens que nós vemos de missionários jesuítas são imagens de pregadores e, portanto, não há nenhum jesuíta missionário a desenhar, embora se tivessem valido de imagens para tentar traduzir alguma coisa mais conceptual e mais difícil para um público mais rudimentar, por assim dizer. Mesmo nos exercícios espirituais, a pessoa que dá modo e ordem para meditar ou contemplar deve sempre narrar a história, discorrendo com uma sumária explicação. Mesmo quem orienta estes retiros de exercícios espirituais, o acento da palavra sobrepõe-se a outro género de apresentar
um episódio bíblico, um texto. No entanto, começa a encontrar alguns jesuítas, este Francisco de Borja, que para encontrar maior facilidade na meditação se ponha uma imagem que represente o mistério evangélico e assim, antes de começar a meditação, se coloque o olhar sobre a imagem. Então a imagem começa a ganhar aqui uma dimensão, diria eu, utilitarista, de suporte, de mediação, para que a pessoa contemplando, vendo, possa de outro modo e mais facilmente entrar dentro de um texto. O que é certo é que é rara a vez que se usem imagens nos retiros, nos exercícios espirituais. Então há aqui 2 livrinhos, História Evangélica em Imagens de Jerónimo Nadal, que é um jesuíta muito próximo de Santo Inácio, e este Catecismo Ilustrado de Pedro Canísio, que vem-nos dizer que a imagem ganha aqui um lugar, mas é um lugar com o qual eu tendo a não concordar. Eu percebo que é a imagem como suporte visual e mediadora e quase de rampa de lançamento para que mais fácil eu entre nos mistérios que às vezes são invisíveis, mas um catecismo ilustrado não tem outro fim senão tornar de uma forma mais simples e mais abreviada ou mais acessível os termos. Não é? Parece que para os mais rudes tenha que se usar outra linguagem que não a especulação, o conceito, a palavra. E estes são alguns exemplos destas imagens onde os mistérios da vida pública de Jesus, contemplados e rezados nos exercícios, aparecem com imagens com um suporte visual para ajudar a que a pessoa que tenha dificuldade em visualizar, sob o ponto de vista de imaginação, as cenas bíblicas possa se valer de quadros que estão feitos para serem contemplados ou serem rezados. E por baixo tem os pontos de oração, e a pessoa vai seguindo e vai-se deixando guiar por uma imagem. O texto são algumas imagens, o nascimento de Jesus, mas todas as passagens bíblicas encontram neste livro a sua correspondência. Então, aqui é entrar na minha arena pessoal, que é a experiência para mim do desenho e da oração. Tem tempos de gozo, mas sofre aqui de uma condição inadiável, que é a Deus eu nunca o vi. Portanto, eu estou a relacionar-me e estou a associar-me a Ele enquanto companheiro de Jesus, de alguém que eu nunca vi e, portanto, valendo nesta frase de João, o que vimos e ouvimos, disso damos testemunho, e eu às vezes pergunto-me que testemunho dou de algo que eu nunca vi nem ouvi e nem sequer toquei. Portanto, de onde é que vem este encontro, que não pode ser só por via da inteligência ou por via da reflexão, mas há de vir de outro lugar. Que tenho pena que não venha da visão, não é? Da visão, da relação, do toque. E por isso este é o meu lugar, que é o texto e a pregação, a imagem e o desenho, que são uma pessoa, mas que às vezes se encontra, não é dividida, mas se encontra à procura de um centro. Que a palavra não anda em concorrência com a imagem, nem a pregação com o desenho, como se não fosse possível desenhar numa missa ou trazer para um ambão um quadro em vez de um texto. Este é o meu caderno das minhas homilias, caderno de bolso, portanto, umas notas, coisas que vão tocando, mas depois o pensamento há de ser sempre mais esquemático e a partir da imagem, portanto, não é texto corrido, é texto relacionado e uma forma que aparece e que esclarece. Pronto, também já isto é tudo opções,
não concretizadas, não atrevidas, que é chegar a um ambão, e o que eu tenho para dizer seria uma coisa mais estética do que verbal, do que narrativa, do que compositiva. Então hoje são... Mas também não me atrevo a fazer isto, porque... Mas o que é que se ganharia ou o que é que se perderia se o texto bíblico resultasse numa tentativa de me despedir da palavra e ir à procura de outra coisa? Isto não resultou bem. Isto foi a possibilidade de que fosse uma homilia a partir do qual eu me guiaria, mas não tive esse atrevimento. Pronto, é sempre à volta da palavra. O texto bíblico obriga, por força da minha vocação, palavras, e parece que não há autorização no espaço sagrado para que me afaste e me despeça da palavra e ir à procura do desenho. Então, isto foi um desenho à volta do livro do profeta Isaías, mas lá está, também não me atrevo a chegar à missa a dizer o meu comentário hoje ao livro de Isaías, primeira leitura. Mas pronto, tenho pena que isso não possa acontecer, senão depois lá estão os jesuítas Pronto, uma coisa e a experiência que eu tenho notado que para mim tem sido muito boa, que é uma palavra bíblica que eu tenho um especial apreço, que é a palavra enquanto. Se formos aqui a reler textos bíblicos onde aparece a palavra enquanto, e dou aqui alguns exemplos, porque não dá para dar muitos. Enquanto se dorme e sem saber como, a semente germina e cresce. Esta pode ser uma resposta à pergunta que o Mário me estava a fazer. Enquanto dorme e sem saber como, a semente germina e cresce. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Pronto, podia ser a bênção no início, como também nós é no início que abençoamos, mas é enquanto comem, abençoa. Poderia ser no fim, pronto, damos-te graças. Enquanto eles conversavam, este já é mais clássico, e discutiam, Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Ele podia ter esperado que a discussão acabasse, podia ter esperado, ou podia ter evitado. Pronto, entre o evitar e o esperar, escusava de deixar as coisas chegarem a este ponto. Pronto, e então vou fazendo da experiência que o enquanto tem que ser, para mim, tem que ser mesmo levado a sério. Que há qualquer coisa que vem ao nosso encontro enquanto estamos a fazer alguma coisa. E não é nem no início, nem no fim, nem no desfecho, nem numa conclusão, nem no esclarecimento das coisas. Pronto, esclarecidas as coisas, portanto, é júbilo. Resolvidas, desempatadas. Então, o enquanto quer dizer que enquanto andamos, sabe Deus, seja a criar, seja o que for, a fazer os nossos caminhos, é exatamente um lugar surpreendente. Neste caso foi porque eu adoro desenhar com umas canetas Bic. As canetas Bic têm um problema que ao fim de 3, 4 vezes que são usadas começam a borrar. E eu tenho que sempre ir à última página para limpar a caneta Bic, que já está a dar de si, quando poderia durar muito mais tempo, que a carga está cheia. Pronto, e foi enquanto que o desenho se borra, ou enquanto a Bic está, que há qualquer coisa, ou seja, a matéria-prima pode ser esta, não tenho que me despedir do borrão,
para dizer, vou retomar e vou recomeçar. Pronto, também não vos vou dizer onde é que está aqui o borrão, porque a pessoa depois quer que o borrão fique justificado e fique enquadrado, mas pronto, é um texto tirado da Bíblia, Maria Madalena, Jesus, a partir de um borrão, pronto, e a linha, o desejo de que ela fosse pobre, no sentido, não digas em demasia, é o enquanto, é também deixar que o desenho termine incompleto, pronto, para não é um desenho que chega ao fim por estar terminado, mas pronto, e o mesmo estes dois exemplos. Portanto, reconciliar-me com este género de matéria-prima, em que tropeço, em que sou surpreendido, em que não me daria, não vai dar, mas não fazer disso um voto de desistência, mas um aproveitamento do desenho. Não tem nada a ver, mas são Marta, Maria e Lázaro. Estava a pegar nesse texto e estava... Pronto, e último ponto. Então, ainda que eu diga que isto tem o tropeço, faz-me magoar, no sentido em que as coisas não me estão a obedecer e, portanto, aquilo que eu ambicionava e programava não estou a encontrar correspondência e, nesse sentido, magoa. Mas é feliz, pronto, não sei bem porquê, que há aqui alguma coisa de desfecho feliz por não ter sido como tu querias que fosse. E eu acho que cheguei lá mais a isto por via do desenho do que por via da teologia. E pronto, não é brincar com as palavras, mas há assim duas palavras, o teólogo e o teófilo. O teólogo é aquele que diz palavras sobre, o teófilo é o amigo de Deus. Pronto, eu prefiro ser amigo de Deus, companheiro de Jesus, por via disto que não sai, do que, mas isso é meu pessoal, do que teólogo que é taxativamente uma afirmação, não digo que acabada, mas pronto, então termino com estes exemplos consoladores de que resultaram aquelas, não mostrei as falhas, mas, não, vou mostrar agora, julgava que não ia mostrar e afinal, então na minha comunidade, uma espécie de cela de quarto, vou ter que me fechar aqui para produzir alguma coisa e eu estipulei a 1 de agosto, quando isto foi entregue há 15 dias, ou um mês, isto era 1 de agosto, depois do ano passado, claro. Não. Pronto, à procura de dia e de noite, ando à procura não sei bem de quê que não encontro. E isso para mim é Pronto, está tudo arrumadinho, já tenho ideias muito claras para onde é que isto pode ir andar, mas não resulta e não está a dar e é coisas não gosto, portanto estou só a mostrar porque não gosto de tentativas de uma imagem poder acompanhar precisamente o livro dos textos bíblicos, o lecionário. Pronto, e depois vou dar aqui uma coisa mais polida, mas estão alguns exemplos. Mas pronto, isto já são as peças finais que se calhar perdem por não estarem acompanhado do texto. Mas não tinha aqui outra maneira. Mas para dizer que o desejo de ver Deus resulta num desenho nada figurativo. Ao passo que aqueles anteriores andavam ali a sondar uma figura humana, eu acho que sou mais feliz nestas versões.
E terminava com este texto, não sei de onde, nem sei quem escreveu, porque não tomei nota. Há pessoas que entram nos ateliês dos artistas sem bater à porta. Lentamente avançam, tentando não provocar ruídos que possam perturbar o seu solitário silêncio. Se o artista, completamente absorto no seu trabalho, não pressentir essa presença furtiva, poderá arriscar-se a que presenciem o mais precioso momento do seu trabalho, a tentativa sempre renovada de suspensão do tempo. Haverá sempre maneira de guardar a memória dessa visita, seja numa fotografia, nas palavras escritas, ou num mutismo obscuro com que testemunhamos um momento íntimo e pessoal. Talvez estas pessoas procurem o silêncio e a escuridão dos ateliês porque sabem que a beleza se esconde na sombra, tal como a beleza dos pirilampos só pode ser vista à noite. E sabem que o mais importante numa obra de arte não é o que está à vista, mas sim o que está escondido. A beleza está no que não se vê. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado pela partilha tão generosa, com várias questões que vão sendo levantadas, e penso que temos tempo. Eu perdi um bocado a noção do tempo, desculpem. Temos tempo para comentários, dúvidas ou questões que de repente vocês viram que não fica bem esclarecido em relação a alguma coisa, tanto para a Sara como para o Nuno. É um momento de facto incrível de poder interagir, portanto sintam-se à vontade, temos um microfone, alguém irá passar, ponham só assim a mão no ar caso... Eu percebo que precisem de algum tempo, mas para pensar um bocadinho. Ok, Pedro, temos ali. Muito obrigado, Sara e Nuno, pela vossa testemunho. Pena ao Nuno não ter mostrado mais desenhos dele, que ele tem desenhos incríveis. Foste muito modesto naquilo que mostraste. Eu uma vez fomos aos Açores numa destas coisas com o Mário e tive o privilégio de ver o Nuno em ação ao meu lado e disse: mas este tipo é padre? Porque ele desenha com uma expressividade, uma coisa incrível. Deita ali, deita aguarelas, borra tudo, mas é mesmo um artista este homem. Acho que foste muito modesto. E pegando a tua palavra do enquanto, perguntar à Sara, que enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto tudo, toda a tua circunstância, se é uma desculpa, se é um handicap para não poderes fazer mais arte do que fazes, ou esse enquanto da tua vida é suficiente, ou é nesse caos que também se conseguem produzir coisas. E ao Nuno, também o enquanto padre, enquanto tens que celebrar missas e enquanto toda a tua... É nesse frenesim, é nessa confusão que sai arte? Ou dizias, mais vale num retiro de silêncio de um mês? E já agora também para o Nuno, sendo jesuíta, ainda bem que sofres também com a arte. E se depois, se tens mais momentos de consolação ou desolação do teu processo criativo? Muito obrigado. Então, eu acho que o enquanto vai variando ao longo da vida. Eu sou uma pessoa de bastidores, portanto eu trabalho em cenografia e em figurinos, não vou às estreias, não consigo ir às estreias, sofro pelos atores, eles não sofrem, mas eu sofro por eles. Fiz dança e quando aquilo começou a ficar sério, saí, porque tinha que ir para o palco.
também andei no piano e quando depois voltei para o outro clube na faculdade e quando tínhamos que ir para o Combo, lá para a Praça da Alegria, também, pronto, agora já chega. É preciso um bocado de lata para ser artista, não tenho assim muita lata. Mas há um impulso, de facto, há uma necessidade, uma procura, um gosto, uma vida. E depois há a vida e há uma estrutura, há uma educação e há escolhas. Pronto. E as escolhas que eu fui fazendo, eu acho que essa vocação artística tem encontrado assim umas frinchas para saírem e fui sempre, acho que fui aproveitando essas frinchas, vou aproveitando e acho mesmo que é esta coisa dos 50 anos, eu já fiz 51, que é assim uma coisa simbólica do meio da vida, que eu acho que vou viver até aos 100. E acho que agora há uma nova fase, de facto, e há uma possibilidade de uma nova fase, porque a vida assim se oferece, e por isso acho que pode ter sido fuga, não é? Não, isto para mim não, isto aqui é muito palco. Sim. Há uma vontade de fazer outras coisas, há uma necessidade também, que a Teresa falava da precariedade, não é? Eu vivo com um artista, portanto, 2 em casa, eu sei que era um bocadinho assustador, e por isso, e na verdade não é, porque está tudo bem, mas acho que também há um tempo e cada pessoa tem o seu tempo, se calhar esta disposição, falava-se aqui em deambulação numa conversa, acho que era a Teresa também, Paixão, que falava de que as pessoas agora, havia a questão do deambular, não é? Que era uma coisa dos filósofos, dos sábios, e que agora as pessoas que deambulam na rua são os maluquinhos. Nós não temos tempo para deambular, nós digamos a deambular é tudo maluco, não é? O que é que estás a fazer? Nada, não se pode não fazer nada, não é? E eu, ao mesmo tempo que sou uma pessoa de ação, de fazer coisas, acho que esse tempo de deambular tem aparecido e este convite que o Mário fez obrigou-me a uma espécie de deambulação, não havia propriamente um prazo também, havia assim, não sei se queres fazer, não acho que o Mário, se calhar agora podia falar um bocado sobre isso. Foi assim uma coisa mais ou menos, não era assim uma coisa muito concreta, quer dizer, era bastante concreta, mas não tinha assim um objetivo concreto. E isso foi maravilhoso, porque isso deu-me, tudo o resto é muito concreto na minha vida, não é? Tenho que fazer isto, e pá, com aquele prazo e com aquele... E por isso eu acho que estou num novo enquanto, acho eu. Então, lembro-me que o Miguel Esteves Cardoso dizia que andava sempre com um bloco nas mãos para tirar notas e eu fiz a experiência de andar com um caderninho ou um bloco no bolso das calças, seja como ocorre alguma coisa de desenhar ou para escrever, mas acontece uma coisa comigo que é aqui uma espécie de desencontro que é quando ando com o bloco não aparece nada, parece que estou ali policialmente numa esquina à espera de alguma epifania, e depois, quando não tenho o caderno, aparece, mas eu depois também confio, se isto vier e há de permanecer e há de ficar e não há de ser assim, por isso ando sem caderno e acho que isto é um bocadinho... Depois, em termos de desolação e de consolação, essa pergunta é difícil.
Eu acho que quando estou a fazer determinados géneros de trabalho, para mim o desenho, se eu agora for ali para a rua desenhar, é gozoso. Dependendo se perca a descrição, deixa logo de ser gozoso. Pronto, mas é gozoso. Outro desenho que implica aqui um outro grau de profundidade maior, tende a ser duro. Mas porque há uma resistência minha em deixar-me que a realidade seja um lugar de revelação. Mas isso é teimosia minha de querer uma ideia mental a priori e que agora as minhas mãos tratarão de executar. E quando há esta surpresa, no início é duro, mas há aqui uma paixão de querer continuar, isso torna-se consolador. Bom, então enquanto pensam numa pergunta, tenho que responder à pergunta da Sara, senão... exato. Na verdade, quando o Frei Isidro Lamelas, professor também na Faculdade de Teologia, me contactou a dizer: Mário, 800 anos deste poema que São Francisco escreveu há 800 anos, né, em Assis, e ele estava a fazer um estudo profundo sobre aquele texto, e ele diz-me: nós precisamos de arte, porque o texto foi escrito para ser cantado, e eu gostava muito de ter também desenhos. E eu disse logo: bom, eu tenho que chamar o Nuno. E chegámos, fomos lá à Faculdade de Teologia, reunimos os dois com o Frei Isidro Lamelas, e eu rapidamente percebi que o desenho não era suficiente para abarcar a profundidade, o alcance, para conseguir entender aquele trabalho de São Francisco. E lembrei-me logo da Sara, porque a Sara... Eu lembro sempre dela fazer trabalhos em tecido com os alunos, no ensino secundário, é um dos projetos. Lembro sempre da Sara fazer a sua própria roupa, ou pelo menos várias peças. E, portanto, o tecido e São Francisco, que se foi despojando, e também num determinado momento totalmente despojado, não é? Até receber o manto do bispo de Assis, eu achei que a Sara era a pessoa certa para trazer a este poema de São Francisco aquilo que eu nunca conseguiria trazer. Portanto, sabia claramente que havia um território que eu não conseguiria pisar, e a Sara era a pessoa certa para colocar lá os pés. Pronto. E depois eu acho que o arcebispo de Braga desviou o Nuno para outros caminhos e ele abandonou este projeto e agarrou o outro, e se calhar ainda bem. Mas aproveitando que estou com a palavra, que tinha aqui também algumas interrogações. Por exemplo, quando o Nuno disse uma frase incrível, que é deixar que o desenho termine incompleto. Isto é um paradoxo, não é? Como é que ele termina incompleto? Como é que alguém termina um texto? Ninguém termina uma tese de mestrado ou de doutoramento sem a conclusão, não dá, não vai passar, não vai ser aprovado, não é? Mas um desenho pode ficar assim, um desenho. Aliás, aqui está connosco o Zé Louro, que é também um grande mestre do incompleto, de terminar desenhos quando eles estão por terminar. Mas depois fiquei a pensar, e no tecido? E na tapeçaria? E no têxtil? Isto é possível? Porque quando nós olhamos ali para a peça da Sara, ela não parece inacabada. Será que podia ter ficado a meio? E fiquei com esta dúvida e pensei, é uma boa questão para a Sara. Não sei como é que ela vai responder, mas gostava de te ouvir falar sobre isto. Sim.
Há muitos anos que acompanho projetos de outros, não é? Ensinar, uma pessoa tem que recuar, não é? Tem que se dar espaço, não se pode agarrar as ideias dos outros, tipo, sambarcá-las, não se pode seguir o caminho, tipo, encontrar o caminho, é preciso apontar vários e deixar que os outros escolham. E durante muitos anos em que eu não fiz assim mais do que isso, isso foi duro, é um bocadinho na sequência do que estava ali a responder ao Pedro, porque há uma vontade de fazer mais do que um desenho completo, há uma vontade de fazer, do processo e não do objetivo. E isso é como eu estava ali a dizer na minha apresentação, às vezes é mesmo uma coisa física, é mesmo preciso fazer qualquer coisa com as mãos. Mas também é uma coisa interior, de cabeça ou de seja lá do que for, de espírito. Nestas peças, acho eu que como num desenho, ou numa pintura, ou numa escultura, há um momento em que eu tenho que decidir parar ali, não é? Porque é que eu parei ali e não parei noutro sítio? Parei, porque a certa altura o dia acaba, normalmente tarde demais quando estou a fazer estas coisas, e tenho que afasto-me, não é? É preciso um tempo, e esse tempo normalmente dá a resposta, está acabado ou não está acabado, não é? E eu preciso muitas vezes dessa noite, não é? Até para dar notas, só as dou no dia seguinte, normalmente mudo qualquer coisa, e acho que nas peças há essa ferramenta que é o tempo, é parar sem ter a certeza de estar acabado e depois voltar a olhar, e umas vezes está acabado, outras vezes não. Aconteceu-me nas várias coisas que fiz, e há uma certa abertura também, acho que por causa da tridimensionalidade, se calhar, para responder também a uma outra parte da pergunta que fizeste, é claro que nós podemos enrolar um desenho, não é? E transformá-lo também em qualquer coisa tridimensional, mas o tecido tem sempre esta frente, a frente e o verso, não é? O avesso, e acho que isso, desde logo eu tenho que escolher se o lado que eu quero mostrar é este ou este. Ali eu tive que fazer, por isso é que eu mostrei a peça aqui a rodopiar lá em casa, para se perceber que aquilo tem um avesso e que há uma escolha de um lado que eu vou mostrar. E por isso há mais essa camada, que é o avesso e a tridimensionalidade, porque uma das coisas que eu fiz naquela espécie de casulo, que foi para a primeira parte do poema do Sol e da Lua e das Estrelas, eu enrolei, aquilo é uma peça como aquela, e eu enrolei-a e depois cozia, e ela tornou-se uma espécie de um tubo, de um casulo, e por isso parece haver ainda mais caminhos e necessidade de mais tempo para perceber se a peça acabou, se alargo, no caso dos tiares, não é? Se alargo mais e aquilo cresce, ou se ponho aquilo muito denso e pronto, e depois não sei porque depois acaba, não sei explicar melhor. Ok, temos ali perguntas daquele lado. Se quiserem também apresentar-se, quando fizerem pergunta, também são bem-vindos. Olá, obrigado pela conversa. Pronto, eu sou o Diogo, não tenho assim muita relação com a arte, para além de gostar de desenhar, fazer assim uns rabiscos. Mas acho que esta pergunta também, tal como a conversa, é uma pergunta inacabada. Pronto, pegando aqui nisto do acabar incompleto e também nos borrões do Padre Nuno, eu gostava de... Pronto, foi-me dado a conhecer há pouco tempo a Simone Weil, que fala muito na descriação
e na forma como, por essa descriação, conseguimos, se calhar, ir ao essencial, ou seja, remover um bocadinho a parte pessoal de nós mesmos e pelo ordinário, dar-se este encontro com Deus. E a minha pergunta era como é que a arte, ou a vossa arte, ajuda também neste processo de descriação, ou se isto sequer vos faz sentido. Podemos juntar também a outra pergunta lá atrás, que assim ganhamos tempo. Desculpem. Então, o meu nome é Margarida. A mim não é bem uma pergunta, é só um comentário e sugestão ao testemunho do Padre Nuno. Então, saiu hoje uma notícia no âmbito da medicina. Um projeto de piloto que começou sobre os médicos poderem receitar cultura. Ou seja, já se reconhece o impacto da arte e da cultura no âmbito da saúde e da nossa qualidade de vida. Nesse sentido, por que não haverem de facto homilias em que seja um desenho representado? E que possamos ter uns minutos de meditação através do desenho. Acho que às vezes pode fazer mais sentido. Pronto, é isso. Ok. Não se ouviu bem, mas eu posso fazer um resumo, se a Margarida me permitir. Que saiu hoje uma notícia de que os médicos podem receitar cultura, uma ida ao museu, como prescrição médica. Pronto. Não tenho a fonte, mas a Margarida... Mas isto já é conhecido também noutros países, no Canadá, por exemplo. E a pergunta era... Então, se os médicos podem fazer isso, porque é que o padre então não pode trazer uma pintura para a homilia? Se calhar, não sei, se calhar é a Margarida que está aqui a provocar. Pronto, vamos ver. Nós juntamos estas duas e depois, sim, portanto, a primeira sobre a questão da descriação e o sentido que isto pode fazer no vosso... Eu acho que a Sara até... Exato. Eu posso começar porque tem tudo a ver com as peças que não estão aqui. Desculpa, estás completamente atrás, não te vejo. As peças que eu não estou aqui, mas que mostrei, porque esta, na verdade, foi a última que eu fiz e é a última em relação ao... Porque eu fiz uma espécie de estudo, estive a estudar o poema, o cântico, a oração. E daqueles verbos todos que eu andei a recolher, não é? Uma espécie de um cesto cheio de ações que tinha a ver com o que é que se pode fazer com o tecido, aquilo que eu achei que fazia mesmo sentido era não fazer, era retirar. Fiquei aqui com o dedo com uma artrose, ou sei lá o que é isto. Tem assim uns choques agora de tantos fios que eu tirei e gestos repetidos para puxar os fios, para os retirar, porque achei que isso fazia mais sentido, que isso fazia mais jus às palavras do São Francisco. E, portanto, em vez de ser este meu impulso criativo e de mãos inquietas, de porque é que eu vou fazer, vou já aqui fazer qualquer coisinha, como é que eu não faço? E pronto, se não fazer também dá trabalho, mas sim, há uma espécie de depuração que é como os escritores que na manhã seguinte têm de apagar, não é? Fazem, mas depois apagam, ou como os desenhos com borracha que às vezes pomos os alunos a fazer ou encher e depois desenhar com a borracha, e por isso sim, eu acho que há nesse caminho do retirar, acrescenta-se qualquer coisa. Sim. Ficou a questão da Margarida por... não sei, mas não sei se queres juntar... A da pergunta da Margarida. Mas só aqui também
esta pergunta que ele fez. Eu tive um professor de desenho na Faculdade de Arquitetura, acho que ele era escultor, e que nos trouxe uma regra e que ficou-me para sempre, que é não apagar. E, portanto, é raro eu apagar alguma coisa do que faço. Portanto, eu até gosto de rasurar ou de riscar. E, portanto, o meu processo não vai por apagar, mas por acrescentar lentamente, de tal maneira que eu consiga, e isso é que dizer muito com muito pouco, ou tentar dizer ali alguma coisa de relevante com o mínimo de palavra ou de desenho. Depois ali a sugestão da Margarida. Sugestão. Então não vou responder à sugestão. Não, eu acho que as igrejas foram, penso, criadas para a oratória, para a palavra, para a pregação e pouco para a visão. Estão feitas para o púlpito, o ambão. A palavra é trabalhada com um comentário, há gestos, sim, mas eles estão muito pouco cultivados. A liturgia hoje perdeu a dimensão do silêncio, da contemplação, dos gestos, da solenidade, e é muito a palavra, ou só a palavra, e também pouco a visão. Deixar as pessoas ver. Eu acho que passaria mais do que mostrar coisas, é dar mais espaço ao silêncio na liturgia, para permitir que haja a contemplação. Mas... Então, o Padre António e aí atrás também a Carlota, não sei onde é que está o microfone, mas... ok. Padre Nuno, todos sabemos que a homilia não é um acontecimento fácil. E pode ser o fracasso do artista. E porquê é que resulta? É um estado de graça que não nos pertence. Mas isto é outra história. A pergunta que vos quero fazer, a mesma para os dois, e o Padre Nuno já aflorou: integrar o borrão no processo criativo, integrar o rasgão na tecelagem, na tessitura do tecido, ou há um projeto pré-concebido à partida, quase uma ideia tirânica que o artista tem de levar avante para conseguir a sua produção, ou o processo é mesmo um processo que integra o borrão, o rasgão, o erro, e tudo resulta numa obra de arte. Eu sugeria juntar também mais perguntas para ganharmos tempo. Olá, sou a Carlota. Eu queria dizer duas coisas. Uma primeira, também vivi muito com a dita regra do não apagamento. Devo dizer que te devias libertar dessa regra, porque o apagamento é espetacular. Pronto. E há imensos artistas muito conhecidos, desde já do século passado, início, que faziam exatamente por aí, apagavam, até encontrarem, pronto. E é no processo, é no enquanto. E no que fica de cada um, é como se fosse um vislumbre de cada desenho, um por cima do outro, que depois a essência fica quando se apaga, diria. A segunda coisa é que eu acho que é muito possível desenhar com as palavras. E, portanto, em termos de homilia, é muito possível, porque os silêncios, os espaços, os brancos, as luzes, está lá tudo.
quem sabe desenhar também sabe escrever. E pronto. E acho que a homilia bem feita é claramente um desenho. Pronto, sugestão. E gostei muito, muito dos trabalhos. E vou passar aqui ao lado. Obrigada. Carlota, não é? A Carlota falou uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que sim. Olha, primeiro de tudo, obrigada, Padre Nuno. É a primeira vez que eu estou a ouvi-lo assim a falar e o Padre Nuno é muito engraçado. E há uma coisa que a Carlota falou. Eu tive um espaço aqui, quando o Padre Nuno esteve a mostrar desenhos, e houve uma altura que eu vi um pé, parecia-me um pé, e um pássaro, uma pomba, assim a picar no pé. E de repente eu senti uma paz tão grande, amor e tudo, e senti, olha, isto até era bonito para dar uma reflexão deste desenho, que eu acho que o Espírito Santo, eu acho que nós estamos aqui todos com o Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo transforma-nos, não é? E eu acho que Deus acho que nos pega por algum lado, ou pelos artistas, ou pelos padres, ou por todas as pessoas, não é? E pronto, eu acho que, e hoje digo assim, eu acho que Deus está, desde novita, que foi pela arte. A arte, não sei se é arte, mas é, porque eu no fundo vim ter aqui hoje, e era para não vir, mas vim. E eu acho que quem está a fazer isto tudo é Deus, não é o homem, não é? E aquela parte, o que é que me disse? Através de um desenho, que nós, se tivermos o Espírito Santo e tivermos esta bondade e tudo, que podíamos ver Deus em todas as coisas, como Santo Inácio falou, não é? Aliás, o primeiro retiro que eu fiz na Casa da Torre, uma das coisas que me saí de lá com a certeza que foi olhar para os quadros que estão lá e que me transformaram. E a arte, olha, eu quando entrei aqui, antes de entrarem aqui, ali à porta do Pingo Doce, encontrei-me com uma rapariga e um rapaz. E eu disse, olha, vocês são punks, o cabelo todo em pé e tudo. E depois comecei a gostar de falar deles. E vi Deus ali, e também estão ligados à arte. Fazem brincadeiras para crianças e tudo. Quer dizer, eu acho que isto... acho que a arte, que Deus serve-se de cada um. Eu não vou falar mais, já, mas está a ser muito bonito. Obrigada. Então, aqui a pergunta do Padre António, não sei, querem os dois a questão de... Eu posso tentar, se calhar, juntar as duas, porque o borrão e a borracha têm tudo a ver e eu acho que também estamos, se calhar, a falar de borrachas diferentes. E de apagares diferentes, acho que já se foi embora, mas uma coisa é quando o professor do Nuno e eu como professora e o Mário dizemos os primeiros e os 10º anos, tipo, não, borracha não, em cima da mesa não há borracha. E isso é para eles poderem integrar o borrão, para eles poderem resolver o erro, para eles perceberem que nem tudo é erro e que se eles apagam uma linha que eles consideram que está mal, o mais provável é que façam outra mal. E que se deixarem lá a que está mal e tentarem corrigi-la, isso está meio caminho andado. Pronto. E, portanto, neste sentido é que nós estamos aqui, acho eu, a dizer apagar não. Porque o borrão é importante, sim, porque o rasgão é importante, porque a falha é importante, a quebra é importante, porque aponta caminhos que nós não construímos, porque a construção não é uma desconstrução, não é? À partida nós fazemos, construímos. Outra coisa é da borracha, é o desenhar com a borracha, não é? É o encher e depois começar a subtrair e isso é um outro exercício que na verdade também é de construção, embora seja desconstrução. Mas pronto, eu acho que há aqui esta dupla borracha e este borrão borracha, este borrão construção. Então, nós estamos aqui já fora do nosso tempo,
portanto, ia sugerir que... não, ainda estamos bem. Queria só, então... Temos espaço para uma última pergunta, se alguém tiver assim, uma questão que não consegue guardar e que tem mesmo que sair. Não? Queria só dar aqui um enquadramento muito... Antes de dar a palavra ao Padre António para concluir este ciclo, que é uma honra enorme me terem convidado para estar aqui a mediar as conversas. Esta peça da Sara e São Francisco de Assis, eu acho que falámos aqui da dor, o Pedro falou disso, a Sara recuperou isso, o Nuno também falou disso. São Francisco, quando escreve o Cântico das Criaturas, está numa fase da vida dele duríssima. Portanto, em sofrimento físico enorme, muito magro, muito doente, com os estigmas, isolado, já num sofrimento também espiritual, psicológico forte também. E no meio dessa dor toda, física e espiritual, escreve um poema. E só isto, artisticamente falando, espiritualmente inquestionável, mas artisticamente, como é que se faz? Como é que se faz arte quando estamos numa dor tão forte? E o que ele faz é tão simples como louvar pelo sol que nasce todos os dias para nós, a lua, as estrelas, portanto, tudo aquilo que está para todos. E, portanto, se há coisa que este ciclo tenta tocar, é como é que aquilo que os místicos conseguiram, de algum modo, compreender que vale a pena incorporar numa vida cotidiana, e que os artistas também perceberam. E algumas pessoas pisam esses dois territórios, e são essas pessoas que nós convidamos para este ciclo. Há pessoas que não pisam esses dois territórios, pisam outros, ou só o da espiritualidade e o da literatura, mas neste ciclo é esta questão da arte e da espiritualidade. E de facto é um mistério muito grande. Para umas pessoas o expoente máximo de criatividade parte da dor, para outros parte da alegria extrema, para outros parte da amizade improvável. E é esse também mistério que nós aqui tentamos, de algum modo, aproximar-nos. Nunca vamos compreender totalmente, mas pelo menos aproximar-nos disso. E, portanto, obrigado pela vossa presença mesmo. E, Padre António, por favor, assim, para concluirmos. Para concluir, não sei se foi o Mário que me convenceu a mim, se eu convenci o Mário que o processo é muito recíproco e complementar. E trabalhado, portanto, esta sessão das 4 sessões nasceram com a ideia de uma conversa informal do Mário e do Pedro. E se nós num ciclo para o ano não fizéssemos qualquer coisa que recuperasse aqui uma das dimensões da nossa comunidade no diálogo com a arte? Vamos pensar nisso. E depois estamos entre artistas, hein? Pronto, e toda a confiança e a solidez de um percurso que foi possível, que os encerramos, que eu agradeço ao Mário pelos contactos, pela organização, pela conversa aqui conduzida, cruzada, e também todos os participantes da primeira sessão, o Pedro Ribeiro Ferreira, o António Costa Lima, na segunda a Catarina Castelo Branco, a Teresa Paixão, o Padre Cristóforo Sousa, na terceira a Mafalda Oliveira Martins, o Artur Ramos, na quarta conosco a Sara Amado e o Padre Nuno Branco. E agora
O que fazemos com isto? Terminamos aqui, não pode ser, esta casa não pode terminar esta conversa, ou estas conversas entre espiritualidade e beleza, espiritualidade e arte. Eu só posso desejar que esta semente se enraize no próximo ano e possa florescer de alguma maneira, e convido-vos a todos para ajudar a pensar e a regar a semente. Pronto. O meu agrado também por ver aqui caras literalmente duplamente jovens e novas, no físico e no rosto, e também na presença aqui nesta comunidade, que eu com alegria a todos acolho e a todos abraço, e até para o ano, se Deus quiser. Pronto.